Olá, meus alunos e aqueles que são parceiros aí do canal GeoEnem, Geografia para o Enem, do professor Verlaine. Tudo bem? Bom, eu sou o professor Verlaine e esse canal aqui, eu já expliquei outras vezes, ele é para ajudar os alunos que estão sem videoaula, que estão sem aula presencial e mesmo também sem videoaula, né, a compreender alguns temas da geografia. Estou pegando primeiro essa parte de geografia, de cartografia, geografia física, mas vou fazer também, houve pedidos aí, vou fazer alguma parte de geopolítica para vocês também. Se inscreva no canal. Se você está assistindo, dê um like porque você ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo foi bacana. Compartilhe com algum aluno de escola pública, principalmente, mas também pode ser de escola particular, que possa ter interesse nessas aulas, que possa ajudá-los aí no Enem. Lembrando que essa é a segunda aula de escala, as outras aulas estão aqui no canal. A gente já falou nas aulas anteriores, eu vou passar bem rapidamente sobre o que é escala, a gente falou do sistema métrico. Aqui basicamente é escala grande, escala pequena. Basicamente é isso. A gente até fez alguns exercícios. Olha, quanto mais detalhes a escala é maior. Quanto menos detalhes a escala é menor. Então aqui, ó, o mapa 1, o 2 e o 3. Mapa A, B e C. Qual que tem a escala maior? O mapa C, né? Você vê mais detalhes, né? Que tem denominador, o denominador dele é menor. Então, por exemplo, uma escala 1 por 5.000 é uma escala maior do que uma escala 1 por 50.000, né? E hoje, esse segundo vídeo, que o outro ficou um pouco grande, a gente fala exercícios de escala. Quando cai o exercício de escala, o básico dele, que é o que a gente vai mostrar aqui, é a escala, que é a letra E, o Dzinho, que é o numerador, e o Dzão, que é o denominador. Na verdade, o Dzão é a distância real, né? E o Dzinho é a distância no papel. Então, a fórmula, por exemplo, aqui, ó, vou pegar uma caneta aqui. Se você pegar a apontadora laser, se você pegar aqui, ó, Dzão, que é a distância real, é a escala vezes o Dzinho. A escala ela não aparece com números, a gente já falou disso, com unidades. Então, por exemplo, calcule a distância real entre dois pontos separados por 5 centímetros. Então, qual que é a distância no mapa, no papel? 5 centímetros. No mapa de escala 1 por 300.000, qual que é a distância real? A distância real, normalmente, se for Enem a questão fechada, se for um vestibular que tem a segunda fase questão aberta, eu recomendo sempre deixar em metro ou quilômetro a distância real. Mas se for fechado, já terá essas alternativas lá. Então, olha só, como que eu leio? Para cada 1 centímetro no mapa, 300.000 centímetros na realidade. Quer dizer que a área foi reduzida 300.000 vezes. Então, é regra de 3. 1 centímetro, 300.000, 5 centímetros vezes 300.000. Então, nesse caso aqui, vai dar 1.500.000 centímetros. Se quiser cortar para zero, corte 2 zeros, vai ficar em metro. Nós vamos ter aqui 15.000 metros. Se quiser de centímetro para quilômetro, você já sabe isso, você já domina isso. Centímetro para quilômetro, corte 5 zeros. Então seria 1.500.000 centímetros ou 15 quilômetros. É muito fácil. Distância real é a escala, tira o numerador, né, fica só com o denominador, versus a distância no papel. No caso aqui, seria 300.000 por 5, 15 quilômetros. Um outro exercício, calcular a distância no mapa D, quer dizer, a distância no papel, de escala E 1 por 300.000. Qual que é a ideia aqui? Sendo os mesmos números, você não presta tanta atenção na conta, e sim na fórmula. Então, eu acho que é muito bacana a gente colocar o exercício invertendo aqui, mas você perceber que os dados são os mesmos. Então, nesse caso, eu tenho que ler. Eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo a distância no mapa. E eu tenho o quê? Eu tenho a escala 1 por 300.000. Cada uma unidade, no caso centímetro, no papel, corresponde a 300.000 unidades. Lembra que eu falei na outra aula que escala é proporção. E qual que é a distância real? 15 quilômetros. Então, como que eu monto aqui? Ó? Eu vou colocar adesão sobre E. Na prática, a gente tem que fazer essa conversão para centímetros. Só para explicar uma coisa aqui, eu não posso dividir porque a unidade aqui é centímetro, 300.000. Ah, mas não tem aqui o centímetro, está subentendido. Então, no caso aqui, vai ser 15 milhões, 15 quilômetros, eu tenho que colocar 5 zeros
transformar isso para centímetro. Porque eu não posso fazer uma fração aqui de unidades diferentes. Então, nesse caso, eu vou aproveitar e trazer esse centímetro para cá. Ó. A escala não aparece unidade exatamente para não ter esse corte, senão anularia. Então, o que eu vou fazer? Olha só, Dzinho. Qual que é a distância real? A maior distância dessas. Qual que é o ponto maior dessa equação aí? Seria o Dzão. Então, no caso, 15 quilômetros. Ó, o Dzão dividido por E. Então, 15 quilômetros por 300 mil. Mas eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Corte 5 zeros aqui, corte 5 zeros, 15 por 3, 5. Pega esse centímetro e traz para cá. A distância é de 5 centímetros. Entendeu? Aí você vai tentar fazer todos os outros exercícios que você achar por aí. Calcula a escala E, sabendo-se que a distância entre dois pontos no mapa D de 5 centímetros, D pequeno ou Dzinho, representa a distância real de Dzão de 15 km. Olha só, essa é a terceira forma de exercício. Eu te dei a distância real em quilômetros, eu te dei a distância no mapa, que é o Dzinho, em centímetros, e eu quero a escala. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai fazer que vai ser escala é igual a Dzinho sobre Dzão. Aqui, debaixo desse E, tem um número 1. Então, é uma simplificação de fração. E aí eu vou dividir Dzinho por Dzinho e Dzão por Dzinho. Bom, então como que ficou isso aqui? Dzinho, 5 centímetros, Dzão, 15 quilômetros. Eu posso fazer essa conta? Não. Então eu vou e acrescento 5 zeros. Corto aqui centímetro com centímetro. Lembra que escala não sai unidade. Corto aqui centímetro com centímetro. E aí eu vou dividir aqui, né, 1.500.000 por 5 vai dar 1 por 300 mil. A forma de fração ou essa forma brasileirada, 1, 2 pontinhos, 300 mil. Mas se você tem aluno que faz assim já direto. Escala é Dzão sobre Dzinho. E aí eu coloco o número 1, né, no final. Eu não quero ensinar errado, então eu ensino o jeito certo. O jeito certo é o Dzinho sobre Dzão, e aqui debaixo do E tem o número 1. Né? Então há uma simplificação de fração. O problema é que aí vai ficar Dzão por Dzinho. Aqui, ó, Dzinho por Dzinho vai dar 1. Dzão por Dzinho, quer dizer, 1.500.000 por 5, que vai dar 300 mil. O que eu estou dizendo é que o macete, na hora da pressa, a gente já faz direto. Né? Então, o que é escala? É Dzão por Dzinho. Só transforma Dzão por Dzinho. 1.500.000 dividido por 5, 1 por 300 mil. Aí você joga esse 1 lá no final. Tá? Mas o certo é fazer assim. Qual a distância entre a Torre Eiffel e a Avenida Champs-Élysées? Né? Então, você tem aqui a Torre Eiffel e a Champs-Élysées, que é uma avenida importante, Paris, vai lá para o Arco, né, do Triunfo. Olha, essa distância tem 6 centímetros. Né? Então, vamos calcular aqui. Né? A ideia é qual a distância real? No mapa deu 6 centímetros. Então, eu te dei o Dzinho, ou Dzão, ou o E. Te dei o Dzinho. Né? Eu preciso, para fazer isso, de uma escala. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Dentro dessa escala, ele vai trabalhar aqui ó, com 6 centímetros. Tá? Então, o que acontece? 1 centímetro aqui seria mais ou menos 800 metros. 6 vezes 8, 48. Eu só queria te explicar que esse exercício eu estou trabalhando que 1 centímetro é 800 metros a partir da escala gráfica, ok? Mas, provavelmente você viu minha aula anterior, você vê que o desenho, quando você amplia ou diminui para poder caber aqui, essa escala gráfica ela se perde um pouco, né? Aquela escala numérica, perdão, se perde um pouco. Então, a gente trabalha aqui que 1 centímetro é igual a 800 metros. Ora, regra de 3. Se daqui deu 6 centímetros, 6 vezes 8, 48, 4.800 metros ou 4,8 quilômetros. Né? Então, te deu o desenho, te deu a escala, você vai achar a distância real aí. Um exercício lá do Rio Grande do Sul. Para obter em um mapa informação mais detalhada, qual das escalas a seguir é utilizada? Eu quero a informação mais
detalhada. A escala mais detalhada é uma escala grande ou pequena? A escala mais detalhada é a escala grande. E nesse caso, é a letra A, 1 por 100, ou a letra E, 1 por 1 milhão? São os extremos. Pensa, eu quero a escala mais detalhada, quer dizer que a área foi menos reduzida. A escala é grande. Então, é a letra A, 1 por 100. Quer dizer que a área foi reduzida 100 vezes. Se você chegou até aqui, então a gente agradece aí. Um abraço, professor Verlan.